Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos falar sobre o contratualismo em Jean-Jacques Rousseau, na obra O Contrato Social. Lembrando que o Jean-Jacques Rousseau, ele nasceu em Genebra, na Suíça, e foi um importante filósofo do movimento iluminista e das principais ideias da Revolução Francesa. Para a gente entender bem o Rousseau, a gente tem que passar novamente por aqueles conceitos de Thomas Hobbes e de John Locke. Vamos começar pelo estado de natureza. O que seria o estado de natureza? O estado de natureza é um estado hipotético onde o homem ainda não sofreu as influências do estado, as influências da sociedade. Então, para Thomas Hobbes, lembrando como que Thomas Hobbes entendia o homem no estado de natureza? Ou seja, o homem no estado de natureza, para Thomas Hobbes, era egoísta, era mau, era o lobo do próprio homem. Ou seja, vivia num estado de conflito constante. Agora, em John Locke já entendia que o homem, nesse estado de natureza, seria um homem nem bom e nem ruim, vivia até em significativa paz. Agora, no caso de Jean-Jacques Rousseau, ele entendia que o homem no estado de natureza era bom. Aí que surge a teoria do bom selvagem. Então, o homem no estado de natureza é bom. O que corrompe, então, essa natureza do homem, segundo Jean-Jacques Rousseau? O que corrompe a natureza do homem é a própria sociedade. Ele vai fazer uma crítica, principalmente à questão da propriedade, né, que foi defendida ali por John Locke. Ele vai entender que a propriedade é uma das coisas que gera o princípio da desigualdade dentro das sociedades. Exemplo, ele vai dizer no seu livro que o primeiro homem que fez um cercadinho e chamou de seu, esse deu início a toda a desigualdade que existe. Os homens da época deveriam ter percebido, né, os homens lá no estado de natureza, e ter desfeito, não ter deixado que prosseguisse essa questão das propriedades privadas, de se cercar alguma coisa, porque tudo deveria ser de todos. O homem vive na terra e a terra deveria ser de todos, nenhum deles, a partir do seu trabalho, como dizia lá o John Locke, deveria se sentir dono de alguma propriedade ou de algum espaço. Logo, essas origens estariam a partir daí se iniciando, e quando se inicia o contrato social, quando se iniciam as sociedades, aí elas começam de fato a gerar as desigualdades sociais e o homem começa a se corromper. Corromper exatamente o quê? Corromper o seu estado de natureza. Ou seja, se o homem nasce bom, se o homem em estado de natureza era um ser gentil e dócil, já no estado de sociedade, o homem se corrompe. Aí sim, o homem começa a ser egoísta, o homem começa a conflitar. Mas quando se instaura um estado social e um estado de desigualdade, não tem como mais voltar atrás. Então a gente vai entrar aí no que Jean-Jacques Rousseau propõe para a sociedade da sua época e para as sociedades que aí vão vir, em relação ao contrato social. O que seria certo se fazer, já que não tem como mais voltar o homem para o seu estado de natureza. Aí nós vamos começar a compreender que, dentro de uma sociedade já existente, deve-se gerar, deve-se criar um novo contrato social onde eles tenham mais justiça social, onde todas as pessoas possam, de certa forma, se colocar para melhorar as suas vidas, para que haja essa igualdade e essa justiça, mesmo que de forma mais próxima possível do que poderia se ter de igualdade. Então, ele vai entender que a justiça social vai ser algo muito importante dentro da sua obra e que a justiça social deve ser o mais levado a sério possível, porque, segundo ele, essa defensoria das propriedades, essas defensorias das liberdades individuais, na verdade,
elas só serviam para aqueles que tinham mais dinheiro. Então, o homem, né, a partir desse contrato social, ele entendia que acabou que só beneficiava aqueles que estavam, de certa forma, num nível superior, que tinham mais bens, que eram mais colocados dentro da sociedade, e as pessoas, o povão, as pessoas mais pobres continuavam sofrendo injustiças sociais. Para essas injustiças sociais serem sanadas, devia-se criar um novo Estado, um novo modelo de contrato social, onde a maioria, né, onde o povo, onde a maioria colocasse as suas ideias e o coletivo se sobreposse ao individual. Então, o coletivo tinha que se sobressair, não o individual. A questão da propriedade privada, ela não deveria existir, porque a propriedade foi grande geradora de desigualdade. Logo, nesse estado, todas as pessoas poderiam opinar. A partir desse contrato social, você colocaria alguém no poder, né, você instauraria o Estado, e esse Estado agiria de forma a compreender as questões ligadas à justiça social, à democracia, à igualdade, né, que seria gerada a partir das leis. As leis seriam importantes, né, para essa igualdade social. Um modelo hipotético, né, a gente sabe que dentro das nossas realidades, quando a gente observa de fato as sociedades, quando a gente observa de fato a questão da justiça social dentro das políticas atuais, o que a gente percebe? A gente percebe que muitas pessoas falam em nome dessa justiça social, só que poucos conseguem de fato ou querem, né, de fato, colocar essa justiça social em prática. Então, os modelos políticos existentes, embora são chamados de democracias, né, que são baseadas em justiças sociais, essas democracias, elas não correspondem de fato à verdade. O que me parece? Me parece que o homem, de fato, tem uma natureza que não é assim tão bondosa. Ou seja, acredito que os homens não tenham assim esta característica tão intrínseca de bondade natural. Eu acho que as características tanto de bondade ou de maldade ou de egoísmo, elas são muito distribuídas entre as pessoas e que algumas pessoas podem ter um egoísmo ou uma bondade em graus diferentes umas das outras. E quando se aplica isso ao poder, geralmente o que a gente percebe é que aqueles que estão no poder, por mais que eles falem em justiça social, de fato ela não é aplicada. Então penso que o modelo de Rousseau não é algo que dá muito certo na realidade. E talvez, né, pode ser que a questão da natureza do homem seja um fato dessa questão da justiça social, da igualdade, desse modelo proposto por Rousseau, parecer não dar assim tão certo. Então percebam que a natureza do homem, ela está bem colocada aí nessas questões. A natureza do homem talvez seja um entrave aí para que todas essas coisas possam ocorrer de forma mais tranquila e mais correta e que possa de fato a vir a se concretizar. O que a gente percebe hoje é que essas políticas e esses modelos políticos, eles não passam de ideais, né, que são buscados, que a gente tenta alcançar, mas que são complicados para se alcançar. Por um outro lado, a gente tem a questão também da liberdade, né, a liberdade individual. É muito ruim quando o Estado começa a interferir nas suas liberdades em nome do coletivo, porque sempre tem alguns grupos que querem serem mais privilegiados do que outros. Então acaba entrando aí em conflito também com essa questão do coletivo, porque o coletivo às vezes não é tão coletivo assim. Às vezes esse coletivo se transforma em vários grupos que querem se sobrepor a outros grupos. Então, na prática, a gente vê que a coisa não funciona assim tão bem. Tá? Então, ele fazia essa crítica muito grande aí em questão às liberdades individuais, em questão à propriedade. Ele foi uma pessoa muito importante lá no movimento iluminista, em relação também aos ideais da Revolução Francesa. O Jean-Jacques Rousseau ele foi muito importante dentro desses ideais: liberdade, igualdade, fraternidade. Então tem um lado muito bom, né, que é chamar a atenção das pessoas para essas causas, é chamar a atenção das pessoas para a questão da justiça social.
mas a gente também não pode, né, romantizar demais e achar que todos os modelos vão dar certo, porque os homens são diferentes, têm naturezas diferentes e nem todos são assim tão bons selvagens como acreditava o Rousseau lá no Estado de Natureza. O que Rousseau acreditava que poderia se fazer dentro da sociedade para restabelecer esse estado de natureza bom, né, esse estado de natureza romantizado do ser humano. Ele acreditava que era por meio da educação. A educação seria salvadora. Você educaria os homens dentro desse modelo coletivo, dentro deste modelo de justiça social. E a partir daí, a partir da educação, você poderia restabelecer algo melhor na sociedade. Não que você conseguiria voltar lá para o estado de natureza, tudo tão perfeito, mas você conseguiria o melhor possível dentro desse estado de sociedade, ok? Então, Rousseau vai entender que a criação da sociedade não foi uma coisa boa, que para o homem era muito mais interessante ele ter continuado a viver no seu estado de natureza. Agora, vamos imaginar o que está mais próximo hoje do estado de natureza. Vamos colocar aí as tribos indígenas, né? A gente tem modelos aqui no Brasil. O que a gente percebe? Mesmo as tribos indígenas, elas querem também o seu espaço. Então a gente percebe que a questão da propriedade é alguma coisa que todos buscam, mesmo aqueles que estão ainda um pouquinho mais próximos ali do que a gente pode chamar de estado de natureza, que não é mais um estado de natureza, mas que está mais próximo. Então a questão da propriedade, ela é muito forte. Todas as pessoas que trabalham as suas terras, que trabalham em alguma coisa, elas querem reconhecimento pelo seu trabalho. Então nós temos sim um lado egoísta, um lado, né, que quer crescer, que quer desenvolver, e também, por outro lado, a gente não imagina que é muito justo. Vamos supor, você trabalha, você levanta cedo, você faz várias coisas no dia, você se esforça muito e de repente uma pessoa que não se esforça nada tem os mesmos privilégios que você, tem as mesmas coisas que você tem. Ou seja, eu nem sei se a palavra certa é privilégio, porque se você acorda cedo, se você vai dormir tarde, se você se esforça muito, de repente você consegue ter uma coisinha a mais do que outra pessoa que só quer dormir o dia todo. Então eu penso que essa pessoa que se esforça mais, eu acho certo sim que ela tem alguma coisa a mais. Não justificando também aqueles ricos e poderosos que têm muita coisa e que explora os demais, tá? Então a gente não está entrando aqui na questão da exploração, mas na questão de que o homem é sim um ser que pensa nele, que tem sim seu lado egoísta e que gosta sim de ter as suas coisas. Então, penso que tudo deve ter um equilíbrio, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Fazer a política mais correta, do meu ponto de vista, seria uma política que equilibra, né, as questões da justiça social, de olhar para as pessoas que têm menos, né, de olhar para todas as pessoas, de perceber essas pessoas também que se esforçam mais. Não acredito que o Estado, sendo todo poderoso, mandando em toda a coletividade e pensando por você e decidindo por você e matando a sua individualidade, seja a melhor forma, ou te proibindo de ter as suas propriedades. Estados que são dominantes e que detêm todas as propriedades, de certa forma também escravizam o povo, e é só a gente olhar aí ao redor do mundo, né? Os vários locais que existem, esses sistemas de governo mais baseado de um poder mais forte na mão do Estado e das propriedades estarem também mais na mão do Estado, a gente percebe que as pessoas não são assim tão felizes nesses modelos, ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostaram, deixe seu like, compartilhem, comentem aí no canal, ok? Beijos!